Meus irmãos, o tema de hoje é Tribunal de Cristo, amém? Pegue a sua Bíblia, se coloque em pé nesse instante e abra em 2 Coríntios, capítulo de número 5, no verso de número 10. Hoje nós teremos muitas referências bíblicas, né? Muitas mesmo. 2 Coríntios, capítulo de número 5, do verso de número 10. Então, os demais versículos, para que os irmãos não percam tempo, veja no telão, ok? Eu vou estar falando, os irmãos vejam no telão para não perder tempo em ficar procurando. Caso os irmãos queiram anotar para depois verificar em casa, não tem problema nenhum. Tá? Tribunal de Cristo, 2 Coríntios, capítulo número 5, verso de número 10, que diz assim: porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Vamos lá todos juntos? Vamos lá. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Oremos. Eterno Deus, amado Pai, eu quero agradecer ao Senhor a rica oportunidade de estar aqui nessa noite, a oportunidade que tenho nesse momento de ministrar a Tua doce palavra. Eu quero muito, meu Pai querido, que cada um que está presente nessa casa de oração e aqueles que estão nos vendo e ouvindo através da internet possa ser ricamente abençoado, Senhor. Que essa palavra possa entrar em nossos corações e que nós sejamos avivados e restaurados nessa noite. Que nós compreendemos que nós somos seres eternos, que essa vida, como diz o nosso irmão apóstolo Paulo, é só um vapor de fumaça, e que vale a pena nós aprendermos o que será na eternidade, as recompensas e assim por diante, para que o Teu nome seja exaltado. Colocai agora no coração de cada um a paz, a mente esteja cativa ao Senhor, colocai Seus anjos poderosos ao nosso redor, e que essa palavra possa entrar no mais profundo da alma de cada um que está aqui, a começar de mim, Senhor. Nós precisamos. É que eu te peço e agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém? Glorificando ao Senhor, podeis assentar. Agradecer também aos irmãos dizimistas e ofertantes na casa do Senhor. Os irmãos viram que a gente trocou o data show, né? Ficou até mais bonito. Não é barato, mas através do dízimo e oferta dos irmãos a gente teve como comprar, né? Então, continue ofertando e dizimando, que certamente isso é revertido para a obra de Deus. Vai ser muito legal o data show agora para o Saba Gospel, né? Filme maravilhoso. Ainda não está HDMI, nós vamos colocar um cabo HDMI aqui para ficar bem legal. Então, tudo é para a glória do Senhor. Tribunal de Cristo. Meu irmão, para que eu tenha uma noção, quantos aqui já ouviu falar sobre Tribunal de Cristo? Levante a mão. Quem ainda nunca ouviu falar de Tribunal de Cristo, levante a mão. Amém. Então, alguns já sabem, outros não sabem. Eu gostaria que nessa noite todos se atentassem para essa verdade bíblica e o que tem a ver conosco, o que não tem a ver. Certamente, eu acho que muitos irmãos vão se alegrar com o que nós vamos falar aqui. Então, o Tribunal de Cristo. Todos os cristãos irão prestar contas de tudo que fizeram nesta terra. É isso aí. Então, hoje eu quero falar sobre o Tribunal de Cristo. O que significa, quando irá acontecer, quais são os parâmetros desse julgamento e quais são as implicações para as nossas vidas. É fato que vai acontecer, é fato que cada um de nós aqui, servos do Senhor, iremos prestar conta diante de Deus e não tem como fugir disso. Não tem um jeitinho brasileiro, não tem aquelas situações que acontecem muito no nosso país, não é? Do camarada roubar 1 bilhão e ele devolve 80 milhões, e aí ele vai cumprir a pena na sua mansão, em prisão domiciliar. É só no Brasil que acontece isso, né? É o jeitinho, o camarada rouba 1 bilhão, devolve 80 milhões, e aí vai cumprir na prisão domiciliar, na sua mansão, não sei quantas piscinas e assim por diante, né? É só no Brasil que acontece isso, o jeitinho, mas este tribunal a gente não tem como passar. Esse tribunal é diferente das bodas do cordeiro, é diferente do julgamento do trono branco.
Isso refere-se àqueles que entregaram a vida a Cristo, da prestação de contas que nós haveremos de fazer diante do Senhor. Então, por isso, o primeiro subtema é: no tribunal de Cristo não seremos julgados se fomos salvos ou não, e sim galardoados. Então esse tribunal é somente para os salvos, aqueles que entregaram a sua vida a Cristo, e não tem a conotação de julgamento. Então nós temos que diferenciar aqui salvação e galardão, são coisas distintas. Salvação, ele consiste em 3 passos: crer, obedecer e permanecer. Vamos lá, crer. Mateus, capítulo de número 10, versos de número 32 e 33. Mateus, capítulo de número 10, do verso 32 e 33, que diz assim: portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante de meu Pai que estás nos céus, mas qualquer que me negar diante dos homens, eu negarei também diante do meu Pai que estás nos céus. Ou seja, confessar com os nossos lábios, com a nossa vida, que nós somos do Senhor Jesus Cristo. Tem aquele, infelizmente, tem um ditado popular que fala assim: não importa, que importa procurar a Deus, todos os caminhos levam a Deus. Isso é uma verdade? Não, não é? O único caminho que leva a Deus se chama Jesus Cristo. Obedecer. Obedecer a quê? Lucas, capítulo de número 10, verso de número 27. Lucas 10, capítulo 10, do verso de número 27, que diz assim: e respondendo ele, disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, os mandamentos se resumem a este: amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Então aprendemos que a salvação provém de crer, obedecer, e agora vamos lá, permanecer. Mateus, capítulo de número 24, verso de número 13, que diz assim: eu quero ser bem didático, meus irmãos, por aqueles que estão nos vendo e aqueles que hão de ver essa mensagem, né? Aqueles que são leigos ainda. Mateus 24, verso de número 13, diz assim: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então salvação procede do crer, obedecer e permanecer. E acima de tudo da infinita bondade de Deus, da infinita bondade do Pai, que um dia nos trouxe até a Ele, né? É aquele louvor: antes eu ouvia de ouvir falar, mas agora de contigo andar. Então um dia eu e você, nós ouvimos falar de Jesus, mas teve um dia que Ele teve um encontro comigo e contigo. Não é marcante esse dia na tua vida? Na minha vida foi um dia marcante. Ah, pastor, mas eu nasci no berço evangélico. Tudo bem, meu, mas um dia você teve um encontro com Jesus e Ele contigo, né? Esses tempos atrás, eu e a Lili, a gente conversando sobre os nossos pequenos e falando como será daqui para frente, né? Quando eles estiverem adolescentes e crescer, e aí, se eles vão querer estar na igreja ou não? Eu falei: Lili, o que cabe a nós é conduzi-los ao caminho de Jesus, mas eles têm que ter experiência com Jesus. Eles vão ter que ter um encontro com Jesus. Então a salvação não é algo que a pessoa ouve falar, é uma intimidade com Deus, e é algo pessoal, porque Deus não trata na coletividade, Ele trata na individualidade com cada um, e cada um teve um encontro com o Senhor Jesus Cristo, amém? E galardão, abra comigo em 1 Coríntios, se os irmãos não quiserem abrir, não tem problema. 1 Coríntios, capítulo 3, verso de número 9 ao verso de número 15, glória a Deus. 1 Coríntios, capítulo de número 3, dos versos 9 ao 15, que diz assim: porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavouras de Deus, edifício de Deus. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu como sábio arquiteto o fundamento, e outro edifica somente sobre ele, mas veja cada um como edifica sobre ele.
Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento, Jesus Cristo, formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberto, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá o galardão. Verso 15, se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Verso 14, se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, este receberá galardão. Galardão é um presente da parte de Deus, uma recompensa pelos seus filhos que caminharam aqui na terra, o servindo por toda a vida. Amém? Nós vamos compreender aqui um pouco mais para frente quais são os parâmetros que o Senhor usa de avaliação, o que receberemos, o que deixaremos de receber, e certamente vocês vão se surpreender bastante. Amém, meus queridos? Aí você vai me perguntar, pastor, quando vai acontecer o tribunal de Cristo? E como será? Pergunta aí para o pastor. Quando vai acontecer o tribunal de Cristo e como será? Bom, abra lá comigo em Lucas, capítulo de número 14, verso de número 14. Diz assim: e serás bem-aventurado, porque eles não têm como te recompensar, mas a recompensa serás na ressurreição dos justos. Ah, meu querido, isto não é um conto de fantasia. Isso parece ser uma loucura para o mundo, mas para aqueles que são de Cristo, é um dos principais fundamentos da nossa fé. O Senhor vai vir nos buscar. Você pode glorificar a Deus? Está chegando o dia, como diz lá em Tessalonicenses, que a trombeta soará primeiro, os mortos em Cristo ressuscitarão, e depois nós, que estivermos vivos, seremos arrebatados para junto dele. Esse dia está chegando, o palco está sendo montado para a vinda do anticristo, os sinais prenunciam a volta do Senhor Jesus Cristo, a apostasia é um dos principais sinais, a iniquidade tomando conta de muitos lugares, de muita mente, de muito crente, pai matando filho, filho matando o pai, terremotos em todos os lugares. Ontem caiu um avião que ia da Rússia lá para o Egito, e a Irmandade Muçulmana falou que são eles que não sabe se foi, mas eles estão reivindicando a autoria, né, do atentado. Para você ver que ponto chegamos. Camarada envia um míssil para explodir um avião que tem 224 pessoas, e eles reivindicam que foram eles. Esse dia está chegando. Pode ser daqui 1 mês, 2 meses, 10 anos, eu não sei. Pode ser que daqui 100 anos, mas fato é que esse dia está prestes a chegar. Após o arrebatamento da igreja, se assentaremos com o Senhor Jesus e iniciará o tribunal de Cristo. E o tribunal de Cristo, a palavra original quer dizer Bemá. É uma referência àquele local que havia premiação nos Jogos Olímpicos, lá no tempo de Atenas, né? Que hoje em dia, não é isso? Quando num evento, quando Olimpíadas, assim por diante, quando o Santos ganha muito, eu sei bastante disso, né, irmão? Aí tem aqueles palcos, é isso aí. Lugar de destaque, assim, né? Coloca em lugar de destaque o vencedor. Então, Bemá é como se o crente, quando ele for arrebatado, ele passará por esse tribunal. Então, esse tribunal não tem nada a ver com a salvação, com o julgamento de pecado e assim por diante. Se tu se encontrar nesse tribunal, meu irmão, começa a dar glória a Deus, porque dali, meu irmão, é só bênção e vitória. Amém? Mas fato é que passaremos por esse tribunal, e esse Bemá é um local aonde nós ficaremos para sermos galardoados ou não. Amém, meus queridos? Quem está preparado para esse tribunal aí? Opa, tem que estar, meu irmão.
Vamos lá. Agora vamos lá. Quais as atitudes que nós tivemos, né? Vamos supor que a gente está morto já, né? Então, aqui, ó. Quais as atitudes que tivemos nessa vida que será analisada nesse julgamento? Quem quer saber aqui, meu irmão? Não vou falar, pronto. Eu vou falar assim. Será que será avaliado o quanto eu dei de oferta e quanto eu dei de dízimo? O que vocês acham? Depende. Será que é pelo número de almas que ganhamos nessa vida? Também depende. Depende, tá? Abra comigo em Lucas, capítulo de número 12, versos 42 a 48. Lucas, capítulo número 12, do verso 42 a 48, diz assim: E disse o Senhor: Qual é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor pôs sobre os seus servos para lhes dar o tempo a ração? Bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que sobre todos os seus bens o porá. Mas se aquele servo disser em seu coração: O meu senhor tarda em vir, e começar a espancar os criados e criadas, e a comer e a beber e embriagar-se, virá o senhor daquele servo de dia em que o não espera, e numa hora que ele não sabe, separá-lo-á, e lhe dará a sua parte com os infiéis. E o servo que soube a vontade do seu senhor e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Mas o que a não soube e fez coisas dignas de açoites, em poucos açoites será castigado. E qualquer que muito for dado, muito se lhe pedirá. E ao que muito se lhe confiou, muito mais se lhe pedirá. 1 Coríntios 9, 27. 1 Coríntios 9, 27 diz o seguinte. Paulo falando: Antes subjugo o meu corpo e reduzo a servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Voltando à pergunta: será que pelo número de almas que ganhamos nessa vida nós receberemos galardão? Depende. Nós vamos saber o porquê depende. Nós vemos duas passagens bíblicas, a qual fala o seguinte: a quem muito é dado, muito será cobrado. Ah, eu quero ser um pastor daqueles que ganham multidões. Então ora bastante. Não é só subir num altar, fazer aquela homilia linda, se você não pastorear as ovelhinhas. Eu gosto muito do Silas, mas ele fez um vídeo esses dias que eu achei um absurdo, né? Falando sobre o ungido do Senhor. É um negócio seríssimo isso daí. O camarada pode aprontar o que for, não fala não porque é ungido do Senhor. Então Paulo, meu irmão, estava perdido, né? Porque ele enquadrou nada mais, nada menos do que Pedro. Né? Pedro ungido do Senhor. A sua pregação após o arrebatamento do Senhor Jesus, na primeira assembleia gigante, mais de 3.000 almas foram salvas através da ministração dele. É ungido, mas ele estava errado naquele instante. Quando Paulo viu aquilo, falou: opa, Pedro, não, desse jeito não. Você está indo contra o evangelho. A quem muito é dado, muito é cobrado, meus irmãos. Não tem essa história de ungido do Senhor, não. Se camarada está pregando contra o evangelho, é lícito que eu e você julguemos, para que pessoas não caiam na armadilha. O contrário não falam, né? Dos pequeninos na fé. Se um pastor desviar um dos pequeninos da fé de uma forma voluntária, por soberba, é melhor que amarrasse uma pedra de moinho no pescoço e se jogasse no mar. Ah, mas não importa que eu estou fazendo umas tramoiazinhas, uns negocinhos errados, importa é que milhares têm sido salvos através da minha mensagem, milhares têm sido curados. Eles não lêem Mateus 25, né? Eles riscaram e arrancaram da Bíblia o Mateus 25. Será que pela nossa constância nos cultos,
orações, visitas aos enfermos. Será que por isso nós seremos galardoados? Pode ser que sim, pode ser que não, depende. Será que por ajudar servos de Deus em anunciar o evangelho, seremos galardoados? Depende também. Sabe por que depende? Colossenses, capítulo de número 3. Quem está compreendendo pode dar uma glória a Deus aí, meu irmão. Colossenses, capítulo número 3, versos 23 a 25, que diz assim. Preste atenção nisso. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar... Não, perdão. Estou lendo Filipenses, é Colossenses. 3, 23 a 25. E tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor servis. Mas quem fizer o agravo, receberá o agravo que fizer, pois não há acepção de pessoas. Verso 23. E tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor galardão de herança, porque a Cristo o Senhor servis. Você viu que interessante? Foram escritos em épocas diferentes, em cidades diferentes, em contextos diferentes, mas fala da mesma coisa. Não é o como nós fazemos, não é o que nós fazemos, é a maneira pelo qual nós fazemos. Não é o quanto você faz, mas é a motivação que você está fazendo. Meu irmão, nenhum obreiro dessa casa de oração trabalha para o pastor Alcoa. Ninguém aqui. Eu sou dispenseiro da graça tanto quanto você. A única diferença entre eu e você é que meu julgamento será muito maior do que o seu. Nós fazemos para Jesus. Nós trabalhamos para Jesus. A função do pastor é orientar a ovelhinha pelo caminho que deve andar. E às vezes tem que ser duro por amor às vidas, por amor às almas. Mas a nossa obra é feita não para o homem, mas para Deus. E tem que ser feito de todo o nosso coração. O que é dizer feito de todo o nosso coração? Você já fez algo assim? Ah, tá bom, vai, meu filho está querendo que eu vou no shopping com ele, eu vou. Mas não é de todo o coração. Você está indo para cumprir tabela. Não é? Não tem situações que a gente faz que a gente tem que fazer? Tem trabalhos nossos que a gente faz, não é de todo o coração não, é porque o chefe está lá olhando e a gente vai ter que fazer. Não é de todo o coração. Não é? Relacionamento a dois é muito assim. Às vezes você faz pro outro por amor, mas não é de todo o coração. Não é? E no shopping com mulher é um negócio complicadíssimo, né? Oh, Jesus, é provação, né? É. Eu postei um negócio lá no ato da igreja dos homens castigados pelas esposas, vocês viram, né? Um abuso. Tá na pia lavando louça e as mulheres em cima lá. Tem que ser não tem a Maria da Penha? Tem que ser o Zé da Penha, né, irmão? Brincadeiras à parte, meus queridos. Tudo que nós fazemos para o Senhor, para a obra dele, tem que ser de todo o nosso coração. Tem que ser com excelência e com amor. Pastor, eu vou limpar a igreja. Então limpa a igreja da melhor forma possível e com muito amor. Pastor, eu vou trazer hoje uma mensagem da palavra inicial, muito bela a palavra da nossa irmã Terezinha. Eu vou estudar a semana inteira porque eu quero fazer com excelência. Eu vou visitar um enfermo, só que antes de visitar um enfermo, eu vou jejuar por esta vida para que ela seja impactada quando eu chegar até lá. Eu vou ministrar a palavra, eu vou estudar. Meu irmão, o Tribunal de Cristo, eu estudo já há 10 anos essa mensagem, né? Desde a época que a gente se juntava pra gente... Vocês estão com calor aí, meu irmão?
Tá um pouco de calor, né? Não sei porque eu estou ficando gordinho, que aí vai, né? Maravilha, né? Vocês não sabem o que era isso daqui sem ar-condicionado. Quem passou pela prova aqui dando glória a Deus, meu irmão? Os ventiladores aqui. Quem merece. Amém? De coração, meu irmão. Não pode ser de qualquer jeito. O jeitinho não, meu irmão. Gambiarra para o reino não funciona. Você pode falar para o seu irmão, gambiarra, o reino não funciona. Nem na vida real dá certo. Olha uma tragédia por gambiarra. Eu já contei aqui, não sei se os irmãos... Já aconteceu. Teve um acidente trágico nos Estados Unidos, do Concorde. Quem já viu aquele avião Concorde que tem o biquinho para baixo assim? Hoje já não voa mais, mas ele viajava na velocidade supersônica, né? Mais do que a velocidade do som. E era uma tecnologia hiper avançada. Alex, gastaram bilhões para fazer o avião. No voo inaugural, só empresário da grana. Custava uma fortuna cada passagem. Saindo o avião Concorde, antes de terminar a pista, estoura o pneu, pega fogo, explode, morre todo mundo. Uma tragédia, isso é um fato, vocês pesquisarem, vocês vão ver. Foi uma tragédia horrível. Aí o que aconteceu? Foram investigar o que tinha acontecido. Investigação para lá, investigação para cá, investigação para lá, investigação para cá. Bom, descobriram que foi uma peça de metal que estava na pista, que quando passou a roda do avião Concorde, estourou, o tanque fica na asa, subiu para cima, explodiu a asa, enfim, morreu todo mundo. Aí foram investigar de onde que tinha vindo essa peça de metal. Aí descobriram, foram pesquisar e acharam um Boeing que tinha levantado voo um pouco tempo antes dessa suposta decolagem do Concorde. Aí foram investigar o Boeing e verificaram que uma das turbinas tinha uma placa meio diferente lá. Mas uma placa diferente? Vamos verificar. Só sei, meus irmãos, que acharam o problema. Eles tentaram camuflar o pessoal da Boeing, né? Essa mesma placa tinha dado defeito. E aí eles colocaram uma outra placa e o lugar dos rebites não batia com os rebites que estava lá. Ao invés, Pedro, deles pegarem a placa correta, vamos dar o jeitinho. A gambiarra vai dar jeito. Fura aí e coloca uma massa que está resolvida. Centenas de pessoas morreram por causa do jeitinho, da gambiarra. Agora imagine isso para o reino de Deus. Será que a gambiarra vai resolver? Se o Décio não estudar a semana inteira a sua lição para vir dar uma aula com excelência aqui, e se ele não estudar e ensinar da maneira errada, e nós aprendermos da maneira errada, ele vai pagar o preço. Se eu subir nesse altar aqui sem estudar a palavra, e se eu ministrar da maneira correta, eu vou pagar o preço por isso. Então por isso, na obra do Senhor, é tudo com excelência. O teu ministério não pode ser feito de qualquer jeito. Tem que ser de todo o coração. Então, nesse dia, no tribunal de Cristo, será provadas as motivações porque nós fizemos. Qual a motivação nossa? No caso da ajuda financeira para a obra, claro que tem galardão para isso. Mas a motivação não pode ser o meu ego ser inflado com isso. Está vendo essa catedral? Fui eu que construí com o meu dinheiro.
Está vendo aquele irmão que está bem hoje? É porque eu ofertei na vida dele. O maior dizimista da igreja sou eu, e sem eu a igreja não sobrevive. Tem gente assim. A minha igreja é uma igreja de excelência, porque na minha igreja o milagre acontece e nas outras não. É na minha igreja que as pessoas prosperam e nas outras não. É na minha igreja. Que galardão? Não tem galardão nenhum isso, meu irmão. Nenhum. Será que é pelo número de almas salvas? Qual a motivação real? Ganhei tantas almas para Jesus. Eu ganhei mais alma do que todo mundo. Eu ganhei muitas almas para o reino. Espera aí, meu. Apaga a luz aqui, tá parecendo boate isso daqui. Piscando. Isso, apaga, maravilha. Claro que é lícito ganharmos alma e é necessário. Mas a motivação tem que ser o amor. A motivação tem que ser para que o reino do céu seja glorificado. Um evangelista que tem um ministério evangelístico, na sua caminhada, ele vai levar muitas pessoas a Cristo. Muitas pessoas a Cristo. Mas nem por isso ele vai ter um maior galardão do que aquele irmão que tinha um ministério de limpeza na igreja. É a função que Deus colocou para ele. A quem muito é dado, muito será cobrado. E me diz uma coisa, se galardão só for por você ganhar alma para o reino, o que vai acontecer do irmão que é mudo? É cego. Coitado dele. Não é ou não é? Não pregou para a multidão, não conseguiu ser um evangelista, mas certamente mesmo mudo e surdo, a sua vida proclama o reino dos céus com as suas atitudes. No caso das nossas constâncias no culto, né? Seremos galardoados? Depende também. Pastor, estou presente em todos os cultos, estou presente na escola bíblica, na oração, no monte, na montanha, em tudo quanto é lugar eu estou aí, vale da bênção, sou eu, por isso que eu sou mais que o outro, e o senhor tem que dar uma olhadinha para mim mais do que o outro, né? Se for para vanglória, não tem galardão nenhum, meu irmão. Se a motivação em vir aqui para cumprir a tabela e para não aparecer no semáforo da irmã Elaine, está errado. Até no início é lícito, né? A pessoa meio forçada e vai, não quero ir. Eu sei que é uma luta espiritual. Vamos lá, está solteiro, vai que tem uma mulher de Deus para você. É tudo lícito o início da caminhada, né? Para vir, está valendo. Mas na caminhada com Cristo não pode ter essa barganha, essa troca. Eu lhe pergunto nessa noite, qual a tua motivação em vir adorar a Deus? Você é daqueles que falam, eu vou logo na escola bíblica para ficar livre? Ou você é daquele que fala, eu quero, se tivesse culto à tarde, eu estava junto adorando a Deus? Qual a tua motivação? Eu vou para o pastor me ver lá, pronto. Ele me vê e pode me encher o saco, e aí não vai ter problema nenhum. Tá bom, vai, o pastor me enchendo tanta paz, eu vou na escola bíblica. Bruninho foi meio forçado, mas agora ele está gostando de mim. Ele falou que foi completamente. Mas esse dia ele chegou para mim, né, Aninha? Ô, pastor, não é que é legal mesmo? É legal, Bruno. Tô falando que é legal. Agora a motivação do Bruno é, eu vou ir para aprender mais. Eu vou ouvir falar dos meus passarinhos. Foi transformado. É a bênção de Deus. Você pode glorificar a Deus para a vida do Bruno, meu irmão? Maravilha. No caso de ajudarmos os servos de Deus, seremos galardoados? Seremos. A palavra fala que aquele que ajuda um profeta na qualidade de profeta receberá o galardão de profeta.
Ajudar alguém que faz a obra do Senhor com dinheiro, com sustento, certamente galardoará a pessoa. Mas o que fizeres com a mão esquerda, a direita não precisa ficar sabendo. Eu, assim como Deus fala comigo, eu abençoo a vidinha dos irmãozinhos aí, né? Que eu sei o ministério que Deus tem na vida deles, né? Vamos lá. Quarto. Como será provado as nossas obras? Como vai ser provado? Eu quero saber, né? Vou ler novamente 1 Coríntios 3, 11 e diante. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, a obra de cada um se manifestará na verdade, o dia declarará, porque pelo fogo será descoberto, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão, e se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. O fogo provará as obras de toda a nossa vida. Nesse grande dia, as nossas obras serão simbolizadas por esses materiais, ou madeira, ou feno, ou palha, e o fogo provará. O que acontece com fogo na madeira? Queima, né, irmã Mari? Dá um tempinho, mas queima. Quem gosta de fazer fogueira sabe disso. E fogo no feno e na palha? É instante. São materiais destrutíveis. Aquele camarada que trabalhou para Cristo a vida inteira reclamando, sempre fez forçado, relaxadamente, fez para se aparecer, fez para querer ter crédito com o pastor, fez para querer ser mais do que o outro. A minha festa vai ser melhor que a outra, porque vou mostrar, o meu terno é mais bonito que o outro, eu vou na igreja porque aí Jesus vai gostar mais de ver nada para se aparecer. Né? Vamos ser honesto com a gente, né? Ser honesto. Aí o trabalho de toda uma vida, meu irmão, se você chegar no tribunal e tiver uma madeirinha lá, meu irmão, já era. Veja bem, tu já é salvo. Mas galardão, meu irmão, nenhum. Agora é o seguinte, tem os outros materiais, ouro, prata e pedra preciosa. Sabe por que esses materiais são citados aqui? Porque são materiais indestrutíveis pelo fogo. E fogo significa purificação. Quanto mais fogo no ouro, mais puro fica. Agora, se tu chegar nesse grande dia e você vê lá, meu irmão, um rubi gigante, uma barra de ouro gigante, você começa a glorificar a Deus, que será galardoado por Deus. Pode glorificar a Deus. Camarada trabalha no final do mês para ganhar o seu salário, né? E quando recebe uma bonificação fica todo feliz. Ou vai fazer uma hora extra, ou vai trabalhar no final de semana em qualquer lugar, ganha lá seus R$200 pelo dia, já fica todo contente, foi recompensado, galardoado pelo patrão. Agora imagine ser presenteado pelo próprio Deus. Servo fiel, fizesse a minha obra que eu lhe dei para você com zelo, com dedicação, com amor. A motivação era o amor, a motivação não era a vanglória. A você é dado a honra, glória para ti, para que você glorifique o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Agora me diz o seguinte: quem quer saber o que vai ser esses galardões? Quem quer saber? Eu também. Mas a Bíblia, ela nos dá algumas dicas de como nós seremos galardoados, recompensados pelo Senhor. Preste atenção. Nós não podemos servir ao Senhor aguardando ansiosamente pelo tribunal de Cristo,
Porque aí demonstra que a gente está fazendo algo em benefício dos galardões. Você não pode estar servindo ao Senhor Jesus Cristo para querer fazer barganha com Ele. Haverá um galardão pela obra demonstrada indestrutível pela prova de fogo. No Novo Testamento existem 5 áreas em relação às quais se mencionam especificamente o galardão. Quer ver comigo? Uma coroa incorruptível para os que obtiveram vitória sobre o velho homem. 1 Coríntios 9, 25. Que diz assim: e todo aquele que luta de tudo se abstém, eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma coroa incorruptível. Uma coroa de alegria. 1 Tessalonicenses 1 Tessalonicenses, capítulo número 2, verso de número 19. Porque qual é a nossa esperança, o gozo ou a coroa de glória? Porventura, não sois vós também diante do nosso Senhor Jesus Cristo em sua vinda? Coroa da vida. Tiago 1, capítulo número 12. Tiago, capítulo de número 1, verso de número 12. Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que amam. Está sendo provado, meu irmão? Está sendo amassado por Deus. Pastor, não suporta. Vai até o fim, terá uma coroa da vida para você, meu irmão. Coroa de justiça, 2 Timóteo, capítulo número 4, verso de número 8. Segundo Timóteo, capítulo número 4, verso de número 8, que diz assim: desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, preste atenção, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Quem ama a vinda do Senhor Jesus Cristo aqui? Essa coroa da justiça está guardada para todos aqueles que amam a vinda do Senhor. Sabe por quê? Porque todos que amam a vinda do Senhor têm a sua base firmada no Evangelho de Jesus. O mundo já não é mais aquele prazer, porque ele anela ansiosamente por morar eternamente com o Senhor. Uma coroa de glória para os que dispuserem a apacentar o rebanho de Deus. Oh, glória, maravilha. Tem que ter alguma coisa boa para os pastores, né? 1 Pedro 5, capítulo número 4. Oh, maravilha. Coroa de glória. 1 Pedro 5, 4 diz assim: e quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Verso, vamos ler do 1 Pedro 5, 2, 3 e 4, diz assim: apacentai o rebanho de Deus, está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, olha lá, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Verso 4, e quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Lá em Daniel 12:3 fala que nós brilharemos como as estrelas do céu. Pastor, e se os galardões forem outra coisa, vindo de Deus, está valendo. Agora, o que Deus quer de nós, meu irmão, que a gente sirva a Ele por amor. Que a gente faça a obra dele por amor e dedicação.
Ah, pastor, às vezes é difícil, a carne diz não, eu sei disso, meu irmão. Às vezes é uma briga, meu irmão, com o corpo, é uma briga espiritual, é uma luta, é tudo isso, meu irmão, mas vale a pena servir ao Senhor. Não só pela eternidade, pelo tribunal de Cristo, mas por tudo que Ele tem feito em nossa vida e pelo fato primordial de ter escrito o nosso nome no livro da vida. Outrora, eu e você não estávamos na mão de Satanás. Nós éramos marionetes na mão do inimigo. Mas Deus nos chamou das trevas para a tua maravilhosa luz. E nos garante uma eternidade de vitória e de galardões para que o nome dele seja sempre glorificado sobre as nossas vidas. Se coloque em pé nesse instante. Oh, glória. Deus, Ele não quer uma relação promíscua entre nós e Ele. Deus quer uma relação de amigos. De pessoas que fazem por amor. Meus queridos, vocês não estão fazendo para o pastor Alcova. Eles fazem para Deus. Se Deus achou por bem vocês estarem aqui, congregando aqui, se foi neste pasto que as gramas estão verdejantes e Deus falou contigo que tu tem que pastar aqui, como ovelhinha. Não pastar, né? De pastar. De comer aqui. Se alimentar aqui. Vamos fazer com dedicação e amor. Amém? Vamos fazer o melhor. Não vamos fazer de qualquer jeito, não. Entenda o pastor quando chamar a atenção ou quando pressionar para que faça com excelência, porque é para o teu próprio bem. Eu sou cobrado, eu mesmo me cobro bastante, né? Muita coisa que eu tenho que melhorar. Mas além do Senhor nos dar uma vida abençoadíssima nessa terra, tem uma eternidade de glória esperando por nós, meu irmão. Tem irmãos que têm chamado, que têm enterrado o seu chamado, né? Tem pessoas que sabem que Deus quer que ela faça, mas ela não está fazendo porque não quer. Hoje é dia, meu irmão, de se arrepender perante Deus. Hoje é dia de falar: Senhor, eu sou ovelha do seu aprisco e o meu chamado eu quero fazer com excelência, pois eu não faço para o pastor Alcova, eu faço para ti. Coloque a mão no seu coração. Os irmãos que estão em casa também podem colocar a mão no coração. Eterno Deus, amado Pai, nós ouvimos a Tua palavra hoje sobre esse tribunal, a qual nós passaremos, meu Pai, no futuro próximo. Nos ensina a servir ao Senhor. Ensina-nos, meu Pai, a caminhar em santidade. Nos ensina a ter prazer em servir ao Senhor. Ensina-nos a ter prazer, meu Pai, em ajudar uns aos outros. Tua palavra nos diz que o julgamento muitas vezes permitirá que nós percamos um galardão de toda uma vida. Então que nós não sejamos julgadores, mas que nós sejamos crentes fiéis diante de Ti. Que tenhamos no mínimo uma fagulha da Tua misericórdia, visto que o Senhor na cruz do Calvário olhou para os seus algozes e falou: Senhor, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Nos ensina a caminhar em santidade. Ensina-nos a cumprirmos com o chamado ao qual o Senhor tem dado para nós com excelência. Nos ensina a ser pontuais, meu Pai, naquilo que nós nos comprometermos a fazer, que não seja de qualquer jeito. Que a nossa caminhada com Cristo seja uma caminhada de excelência. Ser crente aqui dentro da igreja é fácil, sair fora é muito difícil, mas que sejamos crentes aonde nós formos, que sejamos testemunha na nossa família, que sejamos testemunha no nosso trabalho, que sejamos testemunha no nosso bairro, que nós somos servos de Ti, Senhor. Ensina-nos, meu Pai, a proclamar o Evangelho, a sermos luz onde nós formos. Nos desvia do mal, Senhor, e perdoa as nossas falhas, para que o Teu nome seja exaltado e glorificado. Ser com a vidinha de cada um aqui nessa noite. Que eles possam cumprir com o propósito que Tu tem para cada um deles. Eles sabem, pois Teu Santo Espírito não é enganoso. Teu Santo Espírito fala na alma de cada um aqui. Naqueles que estão nos ouvindo e vendo pelo site da igreja, pelo YouTube, pela internet. Aqueles que hão de nos ver e ouvir também. Que essa palavra possa produzir muitos frutos para que o Teu nome seja glorificado. É que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus.
Amém. Vamos aplaudir bem forte ao Senhor. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Maravilha. Amém. Temos visitantes essa noite? Tem? Não tem não? Maravilha. Quem está feliz com Jesus aqui, meu irmão? Quem crê que vai sair daqui melhor do que entrou e compreendeu que vale a pena fazer a obra do Senhor aqui com dedicação e amor? Meu irmão, sabe o que vai acontecer quando nós chegarmos lá no tribunal de Cristo? A gente vai falar um para o outro, a gente poderia ter feito mais, porque é muita glória, é muita bênção, a eternidade, meu, é algo maravilhoso. O céu é algo indescritível. Sem falar no milênio. Um dia eu vou pregar sobre o milênio aqui, né? Nós governaremos com Cristo essa terra. É muita bênção. Faça assim com as vossas mãos. Quem está feliz com Jesus aí, meu irmão? Eterno Deus, amado Pai, nós queremos agradecer ao Senhor por este culto maravilhoso. Nós queremos agradecer ao Senhor pela Tua palavra. Queremos agradecer ao Senhor pelos testemunhos de vida. Queremos agradecer ao Senhor por aqueles que estão caídos, meu Pai, mas hão de ser levantados pelo Teu poderoso poder. Aqueles que estão fracos na fé, que serão revigorados. Aqueles que estão enfermos, nós profetizamos a cura sobre a vida deles. Pai querido, entra com providência. Entra com providência na vidinha do papai da nossa irmã Elisa, que sofreu um acidente, meu Pai querido, esses dias. Você com a vidinha dos nossos irmãos, meu Pai querido, da minha mamãe, das irmãs Terezinhas. O Senhor está nas Tuas mãos, Senhor. Nas Tuas mãos. Nos dê uma semana repleta de bênçãos de vitória na Tua presença. Que onde colocarmos a planta dos nossos pés e colocarmos as Suas mãos, tenha a Tua bênção. Nos dê um feriado abençoadíssimo. Que nós possamos, meu Pai, em todo o tempo, fazer a Tua obra com amor e dedicação. Abençoe cada família aqui. Abençoe os nossos filhos. Abençoe a nossa vida. E o Teu nome será ricamente abençoado. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a rica e eterna comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus, seja sobre minha vida e a vida de cada um dos irmãos, não somente hoje, mas para todos sempre. Todos digam assim, seja bem alto, bem forte. Vamos aplaudir bem forte ao Senhor, cumprimentar nossos amados irmãos e vamos na paz do Senhor Jesus. Amém. Meu irmão, ó, Saba Gospel, sábado que vem. Um filme abençoadíssimo, amém? É, teatro e palavra. Filme é no outro. Deus abençoe. Deus abençoe a todos, meus irmãos. Estiveram conosco.